Deus usa pessoas improváveis para realizar o impossível. Esse é o tema do nosso Comunhão Entrevista de hoje. De ponta a ponta da Bíblia você vai ver histórias de personagens que tinham tudo para dar errado, mas que com o poder de Deus deram certo. Que lições essas histórias trazem para nós atualmente? Para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós trouxemos aqui ele, que é escritor, que escreveu um livro sobre esse tema, pastor Marcos Petrucci. Falei certo? Falou certo. Pastor, seja muito bem-vindo ao Comunhão Entrevista. Muito obrigado, que prazer estar aqui com vocês para comentar um pouquinho sobre esse livro que Deus me deu o privilégio de escrever, Os Improváveis que Deus Usa. Que prazer poder estar aqui. Eu já vou começar logo para você falar um pouquinho desse livro, que eu achei o título muito interessante. Ao longo da história, quando a gente começa a ver, há muitas histórias de pessoas que nos inspiram, histórias que nos emocionam, pessoas que a gente lê e fala assim, puxa vida, né? Isso pode ser comigo também. Aham. E aí eu queria saber o que te levou, pastor, a escrever esse livro. Fala um pouquinho da obra primeiro, por favor. Ok. Bem, o livro fala de 40 improváveis. Então, é uma leitura onde cada dia eu busquei destacar um personagem bíblico, mas o primeiro dia eu falo da minha própria experiência como sendo, eu, na minha consideração, o maior improvável. Então, a partir da minha própria experiência, quando eu era muito jovem, né, eu comecei a levar a minha Bíblia para a escola, e eu conto essa história no livro, e no recreio, na primeira experiência que eu tive, eu abri a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia, alguns amigos meus se aproximaram, e eles, ao se aproximarem de mim, perguntaram assim, você tem um texto aí para falar para mim? E eu me lembro que eu havia memorizado alguns textos bíblicos, em especial 1 Pedro, capítulo 5, do verso 6 ao 10, que diz, né, humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, resistir-lhe firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e lhes colocar sobre firmes alicerces. Naquele momento, quando eu falo isso, esse texto, um amigo meu estava em pranto, chorando. Ali eu descobri que não é por minha capacidade. Um encontro improvável, inusitado, inesperado, pode resultar em uma experiência extraordinária. E eu comecei então a ficar incomodado com amigos, pessoas, e acordar algumas madrugadas pensando nos meus amigos morrendo sem Cristo. Isso me levou então a fazer alguns testes, né, experiências, e me lembro que eu caminhando na Avenida Minas Gerais, de Governador Valadares, a cidade que eu cresci, embora tenha nascido em Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, eu então vi um homem parado em um sinal, e me aproximei dele, e Deus falou comigo, pergunte para ele, como está a sua vida com Deus? Uma pergunta simples, um encontro improvável, um resultado extraordinário, porque eu lhe pergunto, como está a sua vida com Deus? Ele estava fumando um cigarro, e ele então jogou o cigarro fora, e ele olhou para mim e falou, menino, por que que você está me perguntando isto? E eu então falei, olha, eu senti de Deus me aproximar de você, e te perguntar como está a sua vida com Deus. E ele começa a chorar. E ele diz, olha, eu estava aqui esperando o próximo carro que iria passar, porque eu iria lançar a minha vida, meu corpo, em frente a esse carro, porque eu queria dar cabo da minha vida. E eu disse, qual é o seu nome? Ele disse, João. E eu falei, João, não faça isso.
Jesus morreu por você naquela cruz. E ele chorava muito. E eu entendi ali que Deus estava me chamando para o ministério, a despeito do fato das minhas limitações, a minha timidez, os meus medos, inseguranças, muito jovem, 17 anos, né? Mas ali Deus, ele me assegurou de algo que eu nunca mais esqueci. Deus diz para mim que eu jamais deveria orar por algo que eu não estivesse disposto a ser a resposta. Então, daí surgiu, né, a partir dessas experiências, eu comecei a ler a palavra com outras lentes, com um outro óculos, com uma outra percepção de que Deus, ele não busca os melhores, não busca os mais capacitados, mas ele se apropria de pessoas disponíveis, ensináveis e que estão à disposição do Senhor para que ele use, para que a glória seja somente dele. Certo. Dentro desses 40 personagens que você cita em seu livro, é claro que, até por conta do tempo, não conseguimos falar de todos, mas quais que o senhor achou que são mais interessantes, assim, que exemplificam bem essa ideia central do seu livro? Uau, são tantos. Mas eu começaria com Abraão. Abraão, que vivia em meio à idolatria, Deus o chama a começar até que o nome não era Abraão, era Abrão, e o nome em hebraico, o nome judeu tem um significado, Abrão significa pai exaltado, e como se Deus estivesse chamando Abrão de um projeto ensimesmado, egoísta, onde ele olhava somente para si. Deus acrescenta, chama, comissiona, diz, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele sai então pelo caminho, o improvável Abraão, e agora Deus acrescenta uma letra, e o nome dele vira Abraão. E essa pequena letrinha, um A para nós, né, significa o pai de uma numerosa nação. Então Abraão é esse que recebe uma promessa, passa por uma circunstância improvável, Deus lhe dá a promessa, só que a promessa não vem, o filho não vem, né? Então ele passa por uma situação improvável para glorificar o nome do Senhor através daquela experiência e vir o Isaac. O outro personagem também que me encanta é o Moisés, um grande improvável, né? Moisés, aquele que é protegido. Aliás, ele até comentou com Deus, né? Mas eu não sei falar, eu não sei o que eu vou fazer. Eu sou pesado de línguas. É um gago. Tipo assim, eu sou meio tímido, então vou, né, enfrentar Faraó. Exatamente. Então Moisés é esse homem que, né, o Matthew Henry, ele comenta sobre a vida de Moisés, falando de 3 períodos na vida de Moisés, né? O primeiro período é quando ele, protegido ali por Joquebede, a sua mãe, no Rio Nilo, aquele cestinho calafetado, né, com betume, ele vai no Rio Nilo, a filha de Faraó o adota, acolhe, ele cresce naquela cultura, ele aprende sobre astrologia, sobre a cultura da época, aí ele tem uma experiência com um egípcio matando um hebreu. Então, o senso de nacionalidade, né, e de defesa do seu povo vem à tona, ele mata o egípcio, e agora Moisés, ele é um fugitivo. Um homem que sai pelo deserto e lá, em Midian, Deus agora, no segundo momento, vai falar com ele, depois de 40 anos. 3 momentos de 40 anos na vida de Moisés. O primeiro no Egito, depois 40 anos ali naquele deserto, né? O Matthew Henry, ele chega a dizer que Moisés, ele pensou que ele era alguém, né? Depois ele vê que não era ninguém, e aí no terceiro período, os últimos 40 anos, ele vai perceber que ele precisava depender totalmente de Deus. E aí, Moisés é esse homem que ele vai dialogar com Deus e ele pergunta, o que eu vou falar?
E aí, porque era natural que os deuses, né, daquela época que tinham um nome, eu falo em nome de quem? E Deus diz assim para Moisés: Moisés, você vai chegar até Faraó e vai dizer: eu sou, me mandou aqui para você libertar o meu povo. Essa expressão, eu sou, vem de 4 consoantes denominadas Iavé, né, que de fato representam e representava para Moisés e até para o próprio Faraó uma identidade do próprio Deus, que é o sentido de eu sou, o Iavé, é um sentido de atemporal, um sentido eterno. É como se diz assim: eu era, eu sou e eu sempre serei. E Moisés, então, imbuído de um poder que não era dele, de uma capacidade que não era dele, e por essa razão é uma improbabilidade que se torna possível porque ele é um instrumento que Deus vai usar para a libertação de um povo, para depois proclamar juízo, decretos, libertação, curas, milagres, né, provisão, dependência desse povo diante de Deus. Então eu vejo Moisés como um dos grandes improváveis. Se você me permitiu falar de mais um improvável, né, que são tão encantadores os improváveis que nós encontramos na palavra de Deus, o outro é Paulo. O Paulo é esse homem que é içado, tirado de um projeto que também ele é obstinado, né, por perseguir cristãos. Ele agora, no caminho de Damasco, se encontra com Cristo. Cristo o encontra, ele vê aquela luz que o leva até a ter as escamas nos olhos, e ele pergunta: quem és tu? E Jesus lhe responde: eu sou aquele a quem você persegue. E Paulo, naquele momento, ele tem uma experiência incrível com Cristo. Ele, então, é levado para a casa de Judas, não Judas o discípulo, a casa de Judas, que era um discípulo de Jesus, mas não era aquele que caminhou com Cristo, né, o traidor. Mas, então, Ananias tem uma visão. E Ananias, ao receber aquela visão, Deus diz para ele: vai até a casa de Judas, na rua chamada direita, porque lá está um poderoso instrumento para levar o meu nome aos gentios. Ananias questiona: mas como? Eu tenho ouvido falar do quanto esse homem tem, quantos males esse homem tem cometido. E aí, Ananias, ele, embora tenha tido essa visão, também ele foi, e lá foi um instrumento de cura na vida de Paulo. E Paulo se torna o grande apóstolo entre os gentios, com uma expansão missionária, evangelística, que alcançou muitos povos e também, por que não dizer, nos alcançou. Verdade. Agora, pastor, quando a gente começa a ler essas histórias na Bíblia, e como o senhor mesmo falou, tem várias, aqui são várias histórias, na sua opinião, por que Deus, qual o objetivo de Deus ao usar pessoas improváveis assim? Por que ele usa essa estratégia? Excelente pergunta. Justamente porque Deus quer provar que ele tem métodos extraordinários para usar no ordinário, naquilo que é comum, naquilo que é incomum, naquilo que Paulo vai dizer, né, escrevendo aos Coríntios: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os que acham até que são, né? Porque quando Deus ele usa alguém que é um improvável, ele está provando que o poder é dele, a graça revelada, a manifestação da glória é para ele. Como Paulo mesmo vai dizer em 2 Coríntios 4, né, nós temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência da glória seja de Deus. E ele chega a dizer, né, que nós não nos gloriamos nisso, mas nos gloriamos também em Cristo e nas próprias tribulações, para que o poder seja de Deus. Então eu vejo que Deus ele escolhe não
os melhores métodos, mas escolhe os melhores homens, não no sentido da capacitação, mas no sentido da disposição. Quando Deus dos céus, ele olha um coração disponível para provar que o poder é dele, a glória é dele, então Deus vai usar os métodos que vão na contramão daquilo que seriam as escolhas dos homens. Os homens escolheriam os mais eloquentes, os homens escolhem os mais capacitados, escolhem os melhores, até mesmo o melhor preparado. Porém, Deus não é assim. Uma prova disso foi a história de Davi e de Saul também, né? Você vê que Davi. Saul foi uma escolha humana, É. deu no que deu. Davi foi uma escolha divina e aparentemente era o menor dos irmãos, Sim, era o mais improvável ser o rei de exato, Israel, né? exato. Quando Samuel vai à casa de Jessé, todos os irmãos de Davi passam, né? Eliabe, Abinadab, todos ali fortes, robustos. E Deus vai dizer para Samuel, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Isso é muito forte. É muito forte, né? Porque Deus está muito mais interessado naquilo que é a intenção de um coração disponível, com servitude, humildade e a dependência dele, do que um coração que talvez se ache bom, porque aquele que se acha preparado, ele não vai depender. É uma lógica, né? Nós podemos aí também afirmar uma tese também que podemos defender. Deus escolhe homens disponíveis. E não só isso, né, pastor? Assim, isso mostra quanto que Deus, chega até a ser assustador, como que Deus está atento a tudo, Uhum. cada detalhe do nosso dia a dia, porque assim, a gente fala, nossa, mas Deus é tão poderoso, tem tantas coisas para se preocupar. Aham. E a história de Davi mostra isso, como que ele está atento ao que a gente pensa, ao que a gente faz, cada detalhe da nossa vida, não é isso? Exatamente, Deus, ele perscruta, ele vasculha os nossos corações, ele sonda os nossos corações, como o salmista, ele mesmo orou no Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau, sonda-me e me conhece, ainda a palavra não me chegou à boca, o Senhor já a conhece toda. Agora, um detalhe muito interessante, que Deus ao longo da minha trajetória me permitiu também experimentar, com líderes, pessoas, com homens, com aquilo que eu denominei como os improváveis, porque na minha experiência como pastor e como líder e como aquele que treina líderes, que discipula pessoas, todas as pessoas que eu fui percebendo que tinham algumas características, por exemplo, de muita caminhada na fé, mas não demonstravam frutos, algumas pessoas que tinham já a capacidade e uma habilidade para, por exemplo, ser um professor, ser alguém que alcançava um determinado cargo, muitas vezes eu percebi que não tinha o que eu denomino até inclusive no final do livro, que são as características para você descobrir quem são os improváveis na sua liderança. E essas características foram testadas ao longo de 24 anos. Nos meus 24 anos como pastor, eu fui testando. Você quer ver uma coisa? Uma primeira característica, e depois você vai ter a oportunidade também de ler o livro, e espero que você leia e critique e também traga um feedback para mim, né? Eu acho que isso é muito importante para o nosso crescimento. Você vai perceber uma primeira característica que eu trabalho no final do livro. A característica de um coração ensinável. Me lembro, inclusive, quando eu fui pastorear no Rio de Janeiro, a primeira igreja batista de Moça Bonita, e já era uma igreja grande, 954 membros na época, e eu preguei uma série de mensagens sobre amor. 3 meses direto. De fato, assim, eu aprofundei em 1 João. Peguei o livro de 1 João e fiz uma exposição de 1 João, versículo por versículo, falando do amor a Deus, o amor ao próximo,
o amor às escrituras, o amor pelo vizinho, o amor pelos RIs, que até um primeiro livro meu, né, que eu escrevi chamado 40 Dias Intencionais, onde eu defendo a tese do Pedro, Tiago e João, do círculo íntimo de Jesus, né? O Pedro, o Tiago e o João como sendo estes que eu defendo a tese de que o menos é mais. Quando você cuida, discipula e também influencia estes poucos com qualidade, e você vai conseguir cuidar deles, eles vão influenciar outras pessoas. Então, de fato, o círculo íntimo de Jesus influenciou muito mais do que os 12, por exemplo, né? Então, com base nessa experiência. Depois de pregar 3 meses, eu me lembro que eu fui à porta cumprimentar as minhas ovelhas e uma senhora de cabelos branquinhos, ela veio me abraçar e chorando e falando assim: pastor, o senhor não imagina como esse abraço aqui, cumprimentando como pastor na porta da igreja, isso faz a diferença para mim. E chorou. E eu fui para casa encucado com aquilo. O meu rebanho está carente, precisa de cuidado. E foi tão emblemática essa experiência que naquela madrugada, às 4 horas da manhã, eu acordei para orar. E estava lendo o Evangelho de Lucas e percebi os movimentos intencionais de Jesus e o lapidar de Jesus com alguns discípulos em particular. E percebi que todos aqueles que tinham um coração ensinável, a despeito da sua capacidade, os discípulos rudes, né, iletrados, como Pedro e João, né, estavam ali, a Porta Formosa, e eles são chamados ali de homens iletrados. Agramatós é a palavra grega para distinguir, né, aqueles que não têm cultura, e daí vem a palavra gramática, né, eles não tinham conhecimento cultural, eles eram iletrados, sem letras, sem conhecimento cultural de palavras, né? E Deus escolhe aqueles improváveis. Então, no desenvolvimento até da liderança, quando você vai fazer o teste para perceber quais são as características dos melhores líderes, você vai descobrir o líder ensinável, o líder acolhedor, porque se um líder, ele vai liderar um pequeno grupo, ele vai liderar uma célula, se ele não tiver a característica de ser ensinável, acolhedor, relacional, intencional, e essas características eu trabalho inclusive no livro, né? Você vai ver no final do livro todas essas características esmiuçadas aqui, para que você então prove e teste, né? Ao observar, bem, eu preciso descobrir um líder para a multiplicação da minha célula. Eu preciso observar, porque, né, ao longo dessas experiências que eu fui tendo, eu descobri que nós não multiplicamos a célula, nós multiplicamos o líder. Consequentemente, nós iremos multiplicar a célula. Mas, primeiramente, é a palavra de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, verso 19, né? O que vistes em mim, aprendestes de mim, o que ouvistes de mim, isso praticai. Então, o líder precisa ter uma vida imitável. E você, então, procura essas características. Ele olha para você, ele experimenta com você, e você, então, multiplica a si mesmo a partir de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, disse Paulo, né? Então, são características que você vai descobrir que nós vemos nos personagens bíblicos. Certo. Agora, pastor, quando a gente fala de pessoas que são improváveis, aqui também tem que ter um cuidado, porque muita gente nas igrejas se sentem discriminadas, não aproveitadas na igreja. É comum você estar numa roda de amigos e falar, é sempre aquele grupinho de amigos que está no louvor, que está na programação jovem, são sempre aqueles... resumindo, tem sempre um grupo que se acha
discriminado. Então, assim, eu acho que é interessante a gente falar também, porque muitas vezes dentro desse grupo que é, entre aspas, discriminado, vamos dizer assim, que não é tão aproveitado, pode ser que tenha pessoas que são muito capacitadas Uhum. e, como o senhor mesmo falou, às vezes o próprio líder não está enxergando isso, Sim, não é? E verdade. aí, eu acho que isso eu faço um pouquinho sobre isso também, sobre assim, Aham, pessoas que têm grande potencial que não são aproveitadas na igreja, são deixadas de verdade, lado. verdade. Então, nós temos duas perspectivas aí dentro do que você falou, né? Aquela pessoa que ela anda com o espírito de vitimização, que é, eu sou sempre o pobre coitado, Uhum. né? Que ninguém olha para mim, que ninguém me escolhe, ninguém me vê. E temos uma outra perspectiva também, que são as pessoas que, de fato, fazem um processo seletivo, acabam escolhendo pelo currículo e não pelo perfil. Então, o crivo para a escolha das pessoas jamais pode ser pela capacidade, mas sim pelo caráter. Então, numa experiência, por exemplo, vamos, já que você colocou o exemplo do louvor, né? É necessário que a igreja ela abra a visão para trabalhar primeiro o caráter e ter uma escola, uma classe específica para que aquelas pessoas interessadas elas procurem, elas passem por processos de um recital. Você vai dar a oportunidade, um leque aberto para a igreja toda. Porque se você fecha ali, não, o grupo já está fechado. Você não vai descobrir. E é de fato, ali no meio da multidão, por exemplo, a PIB de Jardim Cambori está alcançando agora 3.000 pessoas como membros. Nós estamos chegando a 3.000 membros. Naquela multidão ali, tem muito talento escondido. Então, nós abrimos de quando em quando os recitais. Aí, nós temos um corpo de jurados, é feito um trabalho com essas pessoas, para que elas, a despeito, né, de qualquer avaliação, elas entendam que elas também, elas estão abertas, elas podem fazer a inscrição, elas podem apresentar o talento delas, e as pessoas vão ouvir. A partir desse momento, elas já não entram, por exemplo, uma vez que, vamos dizer, nós temos 10 pessoas no nosso recital e apenas 5 passaram, a metade, 50% do número. Vamos dizer que essas 5 pessoas que elas entenderam e viram a partir do recital, elas se ouvem, né? Elas vão ouvir depois como cantaram, porque também tem a falsa impressão, né, de que eu tenho uma habilidade, às vezes Deus está me dando um outro ministério, mas eu insisto em querer o ministério também da plataforma. Então, é um trabalhar de Deus, a igreja pode ajudar as pessoas a encontrarem os seus dons de forma significativa para que sirvam da melhor forma a Deus e ao reino. E essas 5 passam ali, vamos dizer. Depois que elas passam, elas terão a oportunidade não de já cantar, por exemplo, elas vão para uma classe onde elas são lapidadas com alguns livros específicos que nós escolhemos, por exemplo, Adoração Bíblica, do Russell Shedd, né? É um livro que nós trabalhamos. O Coração do Artista é um livraço que eu recomendo, porque ali você vai trabalhar a questão do pecado, a intenção, a projeção que você tem, a imaginação de quem você seja e que de fato você não é, né? Então, eu creio que esse caráter lapidado, trabalhado, é um propósito da igreja, de fato, ajudar as pessoas a como se encontrarem no ministério, servindo da melhor forma a Deus. Certo. Pastor, nessa reta final do nosso bate-papo, muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento podem se enquadrar dentro desse grupo, de se achar que está excluído, está desanimado, e pode estar se perguntando, inclusive, puxa vida, será que Deus pode me aproveitar de alguma forma? Eu gostaria que o senhor falasse, especificamente para esse grupo que está nos assistindo agora, essa palavra de ânimo, essa palavra para que a pessoa não desista, né? Para que a pessoa Exato. entenda que a vida tem muitas oportunidades. Às vezes essa pessoa vai alcançar grandes coisas na sua vida e nem sabe ainda, né? Queria que o senhor, dessa parte final, que o senhor deixasse uma mensagem
para essas pessoas que estão nos assistindo agora? Primeiro eu quero agradecer, porque você está aqui até esse último momento conosco, né? Parabenizar você também e também aqui a Revista Comunhão por essa oportunidade e dizer a você que uma vez, em 1998, eu fui estudar um livro de discipulado chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E o autor, Henry Blackaby, ele defende uma tese. Deus nos chama, ele nos comissiona. E ele quer que nós entendamos qual é a vontade dele para as nossas vidas e como nós podemos servir a ele, o reino, da melhor forma. Então Deus, primeiramente ao nos chamar, ele nos leva a uma crise na fé, que vai exigir de nós fé e ação. E você então precisa estar sensível ao que Deus irá lhe falar. E aí ele usa, né, vários personagens bíblicos também para ilustrar como que Deus chamou, como que ele falou a esses corações através das circunstâncias, através da própria palavra, através do Espírito Santo, através da igreja, através das pessoas, através da oração. Então, você que está à procura de entender qual é o propósito de Deus através da sua vida e se descobrir, mesmo sabendo que você é um improvável, como eu sou, como nós somos, todos somos improváveis, né? Porque a grandiosidade do Evangelho não está de fato na nossa capacidade, senão a gente não precisaria depender de Deus, né? Começa por aí. Mas nós precisamos ter a consciência que onde Deus quer te usar, Deus vai lhe dar experiências. Deus quer que você esteja em sintonia com aquilo que Ele determinou. E aí nasce uma pergunta. É a minha vontade ou é a vontade de Deus? Porque Deus, como nós falamos aqui, Ele vai trabalhar muito na nossa intenção. Qual a intenção que eu tenho ao escrever esse livro? É edificar pessoas, contribuir com o reino e ajudar a que você perceba a luz da palavra de Deus, porque ele é totalmente bíblico, né? Como você pode ver na vida de homens de Deus algo improvável e se identificar como um espelho para a sua própria vida. É uma ajuda para você ler a Bíblia e estes personagens com outras lentes. Então, eu quero te motivar, eu quero te incentivar a não desistir, a desenvolver o seu quarto secreto, o seu quarto de escuta, a sua audiência secreta com o Pai. E eu tenho uma experiência na minha vida que é orar a Bíblia. Como? Eu pego, por exemplo, Filipenses. Eu leio um capítulo ali por dia. O versículo que Deus mais me falar, eu anoto. E eu respondo 4 perguntas. Essas 4 perguntas, inclusive, estão no final do livro, para você poder descobrir depois. 4 perguntas para você entender o que Deus está te falando e como que Ele quer que você lhe responda. As 4 perguntas são, primeiro, o que Deus me falou no texto lido? Anote. Segundo, o que eu falei para Deus? Porque essa segunda pergunta, temos que convir, ela é muito importante. Porque dependendo de como você vai falar, o que você vai falar para Deus, isso vai demonstrar a visão que você tem do próprio Deus. E à luz da palavra de Deus, o que Ele está lhe falando. Terceira pergunta, ao escolher um versículo, note bem, você lê um capítulo, escolha um versículo, responda 4 perguntas. O que Deus me falou a primeira, a segunda, o que eu falei para Deus, a terceira. Há uma promessa bíblica no texto lido? Você não lê o texto por ler. Você o lê como uma devocional e com uma aplicabilidade para a sua própria vida. O texto você vai perceber que ele vai saltar aos seus olhos, ir para o seu coração e vai se desdobrar em ações e novas percepções e o que eu chamo marcos espirituais na sua vida.
Há uma promessa bíblica no texto lido? Quarta, há um pecado a ser confessado? Por quê? Eu li o texto, eu me identifiquei com um versículo que Deus mais me falou. Ele falou muito nesse versículo. Então eu vou anotar, colocando data, o que Deus me falou, o que eu falei para Deus. Há uma promessa bíblica, há um pecado a ser confessado. E é aí que começa o seu tratamento. Porque você vai se ver não como alguém que está em um anonimato, esquecido. Você vai ter a relação com Deus, que vai lhe permitir ter experiências com pessoas. E aí sim, você vai descobrir a vontade de Deus para que você, claro, se considerando o improvável sempre, você se sinta útil, porque você foi escolhido. Você já parou para pensar que quando Deus te fez e te formou, Ele jogou a forma fora? Você é único, você é especial. Igual a você, igual a mim, igual a nós, não tem ninguém no mundo. Então, você é um escolhido, você foi chamado para glorificar a Deus, através do seu serviço, da sua vida. Tudo o que você faz, como diz a palavra, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Amém. Olha, pastor, muito obrigado pela sua participação aqui no Comeu Entrevista. Eu tenho certeza que além do conteúdo que nós tivemos aqui, eu tenho certeza que foi uma bênção para todo mundo que assistiu. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado e Deus abençoe a todos vocês. Ok, e aí? Você curtiu? Então você já sabe o que eu vou te pedir, né? Para você clicar, curtir, comentar, compartilhar, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa mensagem. Até o próximo Comunhão Entrevista.